eu tenho acompanhado, faz parte do meu trabalho, acompanhar a rede social de vagabundo. Os caras viraram digitais influencers. E você percebe como é que o vagabundo posta foto na internet? Ele coloca um emoticon na frente do rosto, né? E aí ele segura o fuzil dele ali. O que eu passei a ver? Crianças de 7, 8, 9, 10 anos de idade repetindo essas fotos, falando que são o trem, que é menor do mal, cheio de ódio. E a partir do momento que a gente não abre espaço para o policial falar, ou alguma autoridade superior veda os policiais de se expressarem, cara, nós temos a legislação. É só punir cada um de acordo com aquilo que ele falar. Agora, eu vou proibir, como já aconteceu aqui no nosso estado, vamos proibir todos de podcast, ou vamos criar restrições que são impossíveis de vencer. Cara, quem perde com isso somos nós. A sociedade bem perde como um todo, cara. E é assim, eu fico triste. Cara, é uma guerra, né? E toda guerra ela tem várias frentes de batalha. Eu acho que a informação ela é uma frente que tenta deturpar a sociedade, né? E a gente como policial, a gente como autoridade, a gente tem que também estar preparado nesse sentido para gerar nas pessoas, né, o que é a realidade, mostrar a verdade por trás dos bastidores, né? Porque a mídia hoje em dia, Rômulo, infelizmente, ela é corrompida. Ela é partidária. Né? Os caras já saem da faculdade, os caras que fazem, na grande maioria, não dá para generalizar, mas os caras são partidários, cara. Os caras já saem com essa ideologia já das universidades. Hoje, cara, assim, quando eu era moleque, meu sonho era fazer universidade federal. Cara, hoje... Foi um livramento, né? Hoje, cara, o que acontece nessas universidades? O que é formado ali? Qual o tipo de investimento que os nossos filhos, se os nossos filhos não forem trabalhados na base dele, e a formação da criança, do caráter da criança, primeiro, ela é uma formação que ela é referencial. Né? O teu filho repete aquilo que vê o pai fazendo. Então, do 0 aos 7 anos ali, ele está reproduzindo o que ele vê dentro de casa. E aí, por isso que é importante a gente se posicionar, a gente ser correto, a gente dar ensinamentos corretos, né? Porque é aquela fase de proteção que você está protegendo seu filho, mas você está formando o caráter dele. Dos 7 aos 14, você está ali investindo, você está trazendo ensinamentos, ele já está sendo exposto à escola, mas você em casa, com o estilo de vida que você tem, com a sua família. E não adianta ser aquele pai que assim, fala que eu faço, que eu falo, mas não faz o que eu faço. Cara, se você é um cara que grita dentro de casa, teu filho vai ser um gritão, não sei se existe essa palavra, vai existir a partir de hoje. Se você enche a cara e fica bêbado dentro de casa, provavelmente teu filho vai ser um alcoólatra. Se você xinga a tua mulher, cara, teu filho vai reproduzir isso com a mulher dele, porque ele tá vendo. Então, por isso que eu não acredito, assim, a escola ela é importante, mas existem escolas e escolas. Né? Uma educação política ela é importante. Ela é importante você conhecer e saber de todas as coisas. Mas eu não vejo transformação no mundo se não for através da fé, irmão. Vou te falar por experiência própria. Se o cara não tiver, cara, a consciência de quem é Deus, dos princípios ali de Deus, e você não viver isso de verdade. Eu não tô falando de religião não, tá, Romo? Tô falando de estilo de vida. Porque você prega o que você vive, não é o que você fala, mano. Exatamente. Então, só que hoje tem sido pregado no evangelho que é muito confortável. Se o evangelho fosse para ser confortável, o símbolo do cristianismo é o quê? Cruz. Não é um travesseiro, né, irmão? Não é um colchão. A cruz denota o quê? Sacrifício. A cruz denota o quê? Você se posicionar. Então, muitas vezes as pessoas abrem mão de se posicionar por conta das conveniências, não querem ficar mal, não querem ser mal vistos, não querem ser expostos. Para mim, na polícia, no início foi muito complicado, porque eu era um demônio, confesso, no sentido, fazia tudo de errado. Não roubava ninguém, não fazia parada errada de polícia. Mas, cara, eu não era um exemplo de cidadão, assim, no sentido do que diz a palavra. Enchia a cara, pegava a mulher dos outros. Eu
Eu fui para a igreja por conta de um adultério. Eu traí minha esposa. Minha esposa já era evangélica, ela casou comigo, né? A gente se apaixonou e tal, e ela decidiu investir no relacionamento, falou, eu vou casar com esse cara. Casou comigo e sofreu as consequências. E uma das consequências foi com um ano de casado. Eu adulterei e aquilo quase pôs fim no meu casamento. Só que eu amava a minha esposa. Sempre amei minha esposa. Eu nunca concebi a ideia de viver sem ela. Você falou que os caras vêm aqui e fazem declarações para suas esposas. Vou fazer para mim, tá? Elaine, eu te amo, amor. Você é o amor da minha vida. Aqui? Você é o amor da minha vida. Aqui? Você é o amor da minha vida, amor. Se não fosse você, eu tava... Então, minha mulher, por conta do posicionamento dela, com Deus em primeiro lugar, ela transformou a nossa família, cara. Ela acreditou em mim. E aí a gente partiu para um lugar de restauração do nosso casamento que eu só encontrei em Deus, cara. E eu vejo que a transformação da sociedade, a criação dos nossos filhos, se não tiver isso como princípio, uma renovação de mente, o evangelho, uma palavra de Deus que é vivida na sua inteireza, com realidade, entendeu? As nossas crianças, elas vão crescer já corrompidas. Elas vão para um ambiente dessa disposição, como as faculdades, as escolas, cara. Ali elas vão sucumbir, porque elas não estão preparadas para aquilo. E muitas vezes a referência que ela tem dentro de casa não é a referência correta. Então, por exemplo, na polícia, muito tempo, os caras ficavam na dúvida, Rafa. Os caras falavam, pô, meu irmão, tu é Bíblia agora? Você que pegou fulana, que fez isso, que fez aquilo, agora... É sério isso? E aí eu, com o meu posicionamento, eu fui me posicionando, eu fui mostrando para eles que aquilo não era que houve mudança. Não era um fogo de palha, entendeu, cara? Que houve uma renovação de mente, que houve um reconhecimento. Os caras foram chegando, pô, essa parada é de verdade. Eu lembro uma vez, cara, Roma, que a gente tava no helicóptero, a gente ficou ali no helicóptero um tempo, e a gente foi fazer um exercício, ou um treinamento de rapel, o colega torceu o tornozelo. E ficou uma bola. E a gente resenhando ali na base, né? A galera sentada ali, ele levantou a calça, ele tava sem coturno, ele tava de chinelo. Aí ele falou, caraca, meu pé, cara, eu torci o pé e machuquei e tal. Cara, eu tava aquele início de igreja, aquele negócio bem assim, né? E aí eu senti Deus falando assim comigo, cara, vai ali, ora com ele. Ora, o pé dele vai ser curado. Aí eu falei, caraca, Deus, pô, como é que eu vou orar? O pé do cara, os caras vão me zoar e tal. E eu fiquei naquele conflito interno ali. E o cara, pô, tá doendo e tal. Aí eu falei, meu irmão, quer saber? Aí eu falei, fulano, posso orar por você, cara? Aí aquele silêncio, ó. Os caras olhando assim. Eu falei, meu irmão, já fui, agora vai. Ele falou, pode. Eu ajoelhei no pé dele ali, assim, tipo, ele tava sentado, né? Eu ajoelhei pra botar a mão no pé dele. Aí eu botei as duas mãos assim no tornozelo dele, falei, só fiz uma oração bem simples, falei, Senhor, cura o fulano, tira essa dor dele, traz a normalidade do pé dele, ele estava trabalhando, Senhor, ele se machucou, ele precisa trabalhar, ele precisa estar bem e tal. Orei. Quando eu terminei de orar, eu estava com tanta vergonha que eu levantei e saí, fui pro banheiro. Eu não vi o resultado da oração. Fui pro banheiro, cara, eu comecei a chorar ali, cara. Eu falei, cara, o que eu fiz? Os caras vão me zoar e tal. Deus, por favor, me honra agora, porque me expus e tal. Daqui a pouco veio o colega. Siga, tá onde? Eu tava no banheiro lá, na privada lá, né? Falei, fala, irmão, o que houve? Meu irmão, olha meu pé. Ele mostrou o pé dele tava normal, velho. Desinchou. A parada zerou. E aquilo foi um marco ali, porque os caras comentaram daquilo. Os caras, caraca, tu viu o Sig e tal. O que eu tô querendo dizer com isso tudo? Meu irmão, quando você honra a Deus com a sua fé de verdade, ele não te deixa na pista. Ele te honra. O problema é que muitas vezes eu descobri ao longo da minha carreira que a gente tem muita gente secreta, né? Tem os caras que são, mas não são. Tem os caras que falam, mas não fazem. Tem os caras que dizem, mas não vivem. E aí, trazendo isso para o assunto inicial nosso lá do teu professor de história, eu conheço um professor de história que é cristão, cara. Que ele faz a diferença na vida das crianças. Então, o que muda a sociedade, que muda a história das pessoas, não é a profissão. A profissão é uma ferramenta. É o caráter, né? É o caráter. É o caráter. Assim,
Eu tive a oportunidade de conhecer recentemente um profissional que trabalha lá no nosso setor, que ele se autodeclara comunista. Já teve até aqui. O Marcão já teve até aqui. Um cara excepcional, um bom profissional. A gente não fica entrando em debate. Cara, você pode ser o que você quiser. Pode ser o que você quiser. Você pode ser de religião de matriz africana, católico, evangélico, pode não ter religião. Eu vou conseguir conviver bem com você em qualquer dessas circunstâncias. Eu só não consigo viver bem com mau caráter. Mau caráter, eu tenho uma dificuldade tremenda. Gente que dá palavra e não cumpre, gente que engana os outros, gente que mente, que, enfim, com esse tipo de gente eu não consigo lidar bem. Obviamente que eu fiz aquela brincadeira do soco de direita, da diferença do professor de história pro soco, isso é uma brincadeira que rola aí, mas obviamente, eu sou formado em letras e nesse período, as faculdades de humanas lá da Unigran-Rio, elas andavam juntas, né? Então, obviamente que eu tenho alguns professores de história amigos também, mas eu não pude me furtar de fazer essa piada. E nesse contexto de honrar a Deus e às vezes ficar tímido ou não ficar tímido e saber se posicionar, quando a gente começou esse podcast aqui, até algo que o público não sabe, mas é bom, vocês são a família Fala Guerreiro, assim, vocês, o Fala Guerreiro, não funcionaria, eu sempre falo isso. Deus me incomodava, por que eu não consagrava o programa, se eu pertenço a ele, se eu acredito nele e tal. Eu ficava assim, mas como é que eu vou falar pro Rafael que eu quero orar antes de começar o podcast? Como é que eu vou falar isso pro Rafael? Só que o Rafael é um camarada zero resistente às paradas. Você chega para ele e fala, Rafael, queria, antes de começar o programa, a gente fazer uma oração. O que você acha? Rafael, acho sensacional. Acho padrão. Maneiro. Inclusive, muitas das orações, quando a gente abre o programa, é o próprio Rafael que faz. Isso se tornou uma rotina no Fala Guerreiro desde então. Não passou um episódio sequer que a gente não tenha feito uma oração consagrando o episódio. Nós já recebemos pessoas aqui de todas as religiões que você puder imaginar. Maneiro, inclusive até o juiz, promotor, qualquer hora, meu. Eu nem sabia, né? E aí a gente recebeu o Dr. Marcos Neves aqui, né? Que é praticante de uma religião de matriz africana. É que no meio do episódio, a gente antes tinha feito a oração, e no meio do episódio ele falou assim, eu posso fazer uma canção, não foi uma canção? Uma canção da religião que eu acredito aqui. Eu falei, claro, como que eu vou dizer para ele que recebeu bem a nossa oração, que na vez dele de manifestar a fé dele não pode? Eu falei, claro que pode, fica à vontade. Porque é muito fácil conviver com pessoas como o Marcos Neves. Tem caráter. Eu não tô nem aí para a religião que ele segue. Sim. Eu não sou melhor que ele. Muitas vezes vou cometer erros que ele talvez não cometa na vida dele em particular. Mas não se trata disso. Se trata de errar, consertar e seguir.